Olá, seja bem-vindo ao Desvendando Sorvete. Aqui quem fala é a Pamela. E aqui no Desvendando Sorvete a gente te ajuda a produzir com mais qualidade, aprender mais sobre o produto que você fabrica, para reduzir aí gastos, que você possa vir a ter por falta de qualidade. E hoje, na verdade, o vídeo é um pouquinho diferente, porque a gente vai falar de uma dica, na verdade. A gente vai falar de um tema que está cada vez mais aflorando, assim, no mundo dos alimentos, que é o veganismo, São produtos para veganos. E aí eu te pergunto, você já produz sorvete para vegano? Hoje, o veganismo ele vem crescendo muito. Então não existe ainda uma pesquisa que diga o número de veganos no Brasil. Mas sabe-se que entre veganos e vegetarianos o número aí caminha entre 14 milhões de brasileiros. Ou seja, é um público que já é alto e tem uma tendência, a aumentar, com o decorrer do tempo. Ou seja, um público que você tem que ficar de olho porque é bem potencial, tá? O veganismo, o que seria, na verdade, É uma filosofia de vida, assim, é uma filosofia em que as pessoas entendem que precisam conviver com mais harmonia ali com o meio ambiente e com os animais. Ou seja, as pessoas não querem consumir produtos vindos de origem animal, então tanto a carne propriamente dita, quanto peixes, enfim, quanto também os produtos oriundos, vindos de animais. Então entram aí leites, ovos, queijos, enfim, tudo que tem origem animal, essas pessoas que são veganas não querem consumir, tá? Como eu falei para vocês, é uma filosofia de vida, então existem tipos de veganos por aí. Tem pessoas que realmente consomem, vão a uma sorveteria por mais que tenham produtos lácteos e escolhem produtos que não sejam lácteos ali dentro, mas existem também pessoas que vão um pouco mais ao extremo, que se a marca produz produtos de origem láctea, por mais que tenha opções para veganos, eles preferem, por entender que estão de alguma forma alimentando a marca, e isso é meio contra os princípios, preferem não ir. Então são duas ramificações, mas basicamente a maioria ainda opta, vai em sorveterias, por mais que tenha produtos lácteos, e só opta então por aqueles produtos que não vêm de origem animal. Hoje, o que a gente pode lembrar assim quando a gente fala de sorvetes, que provavelmente vai ter produtos que veganos não vão consumir. Então, o leite, obviamente, e todos os seus derivados, manteiga, creme de leite, composto lácteo, tudo que tem origem láctea, eles não vão consumir. Ovos, porque vem ali da galinha. E a outra coisa que é muito comum também é gelatina, Alguns estabilizantes aí vêm com gelatina, então a gente também tem que ficar atento nisso, tá? Em matéria-prima. Quando você decide fazer um sorvete vegano, como eu falei para vocês, não é exatamente a mesma coisa de que não pode passar no mesmo equipamento, tem que ter um problema maior aí, ou você tem que fazer alguma análise, como é a questão de alergênico. Não, simplesmente não pode ter adição do ingrediente ali, tá? Então não tem problema passar no mesmo equipamento, não existe ainda uma legislação para veganismo, porque, como eu falei, não é uma doença, Não é algo que é uma filosofia de vida, é diferente, tá? Então, quando você decide fazer um sorvete vegano, muito provavelmente, se você já faz também, se você faz o sorbet, por exemplo, que basicamente vai ter o que ali? Vai ter água, vai ter as frutas, polpas, enfim, açúcares e estabilizantes e saborizantes. Basicamente vai ter isso. O que você precisa checar? Você precisa ter certeza que todas as matérias-primas que você está usando não tem na lista de ingredientes algum produto de origem animal. Então, por isso que eu ressaltei, Leite, ovos, gelatina, gelatina, como eu falei, às vezes vem como estabilizante. Então, você tem que checar que realmente não tenha para que você consiga atender, Aqui é preciso ter muita ética, tá, pessoal? Por mais que você não adicione na sua lista de ingredientes, não tenha, você tem que checar a lista de ingredientes, os ingredientes que você usa, das matérias-primas que você usa, para ter certeza que você não está adicionando nada. Então, sorvetes são boas opções, E aí, a gente tem que lembrar que quando a gente atinge o público vegano, a gente também atinge um outro público, que é o público que tem
intolerância à lactose, alergia à proteína do leite. E aí sim a gente tem que checar realmente, né, se não tem nenhuma contaminação cruzada, né, porque aí é uma questão de saúde, tá, pessoal? Que é aquela coisa, né, contaminação cruzada pode vir de um equipamento que você produz produto lácteo e depois você vai fazer um sorbet, então tem que cuidar muito com a higienização, né, e a mesma coisa a lactose também, né, para não ter essa contaminação cruzada aí. Mas obviamente você acaba fazendo um produto que você atinge mais públicos que não somente os veganos, né? E aí, quando a gente fala de sorbet, né, a gente tem que lembrar sempre que o sorbet é um sorvete mais sensível, né? O sorbet, por ele não ter as proteínas do leite, que são agentes estabilizantes naturais, né? Por ele não ter gordura, né? Que são compostos, né, ingredientes que ajudam também na incorporação de ar, eles são mais sensíveis. Então tem que ter um cuidado maior, né, com o sorbet. Lembrem-se sempre que os açúcares como um todo vão variar entre 23%, 22% até 30%, tá? E vocês sempre têm que considerar também no cálculo, né, tudo que vem de água, né? Então o açúcar aqui, quando eu tô falando, eu não tô falando apenas açúcar adicionado que você possa colocar, como sacarose, como dextrose, como maltodextrina, como xarope de glucose de milho, né? Eu não estou falando só isso, eu estou falando também dos açúcares que você coloca, né, com as frutas, né? A frutose, né, que é o açúcar da fruta, também contribui com o açúcar total, então tem que entrar nessa conta de 22 a 30%, né? Outra coisa que você também tem que prestar atenção é o total de água que você tem. Quando você adiciona um estabilizante ali, você tem que lembrar que o estabilizante tem que ser calculado em cima do total. Então, lembre-se sempre, né, que se você faz uma calda ali para 100 litros de calda e depois você adiciona ainda extra, né, mais a polpa, mais a fruta, você pode ter um total de 130, 140 litros. Então, você tem que fazer o percentual do seu estabilizante em cima desse todo, porque senão vai ficar duro, tá? O estabilizante aqui vai te ajudar aí, nesse caso, a agrupar toda essa água, né, envolver toda essa água, criar uma rede com ela e deixar mais macio o produto, evitar a cinerese, né, a separação dessa água, evitar a formação de cristal de gelo grande. E, obviamente, por não ter a gordura, né, e por não necessitar agentes emulsificantes como mono, diglicerídeos de ácido graxo, polissorbato, enfim, é mais difícil incorporar ar nesse sorvete. Então, tende a ser um sorvete mais pesado, tá? E, obviamente, você também, na hora de saborização, você pode adicionar um padrão ali, né, para padronizar um saborizante, ou mesmo só saborizante. Você não necessariamente tem que usar fruta, obviamente vai ficar mais gostoso com fruta. E você pode padronizar também com algum ácido, ácido cítrico, ácido ascórbico, né, que são ácidos encontrados já nas frutas, só para dar padrão, só para dar, na verdade, finalizar ali, realçar o sabor também. Então, os sorbets são super interessantes de se ofertar, né? No verão também dão aquela maior refrescância, por justamente não ter gordura, né? E, obviamente, por não ter gordura também, baixa ali um pouco o valor calórico, né? Por bola de sorvete. Ou seja, é uma opção também para quem quer um sorvete menos calórico, né? E é super refrescante, então é sempre uma opção muito interessante fazer sorvete. Só que tem que ter mais cuidado com tudo, inclusive no armazenamento, inclusive nas alterações, variações de temperatura em câmara fria e freezer, né? De novo, como não tem proteínas do leite são agentes estabilizantes naturais, né? A estabilização se dá única e exclusivamente pelas gomas que você vai usar. E tudo é mais sensível ali, certo? Então tem que ter um cuidado maior, né? Porque qualquer variação de temperatura, o sorvete ele sofre muito mais que o sorvete padrão tradicional, tá? Então, leve em consideração isso também. E preste muita atenção se você faz a sua calda a frio ou se você faz a sua calda a quente de sorvete, tá? Isso faz muita diferença no momento de escolha dos seus agentes estabilizantes, as gomas que fazem parte do seu estabilizante, tá? Caldas a frio precisam ser usadas gomas a frio. Que gomas que são ativadas ou que têm a sua funcionalidade a frio? Goma guar, goma xantana, tá? Goma tara e carboximetilcelulose. As demais normalmente precisam ser aquecidas, tá?
Então, se você usa outras gomas aí, alfarroba, jataí, se você usa, por exemplo, gelatina, né? Enfim, todas essas precisam de aquecimento, ou seja, não vai funcionar no seu produto. Então, você já vai partir de uma coisa mais difícil, mais errado, mais complicado, vai ficar muito mais complicado o seu processo, né? Você ter um sorvete de qualidade, tá? Então, cuida com esse ponto também nos sorvetes, tá? Sorvetes, né, basicamente é isso, mas lembre-se que é preciso bastante cuidado, né? Especialmente por essas frutas extras que você adiciona, tudo isso tem que entrar no seu cálculo, tá? Quando você vai fazer o seu balanceamento, então se você tem entre 22 e 30% de açúcares, basicamente você tem entre 22 e 30% de sólido total. O restante é água, e essa água não é puramente água adicionada, ela também tem que ser somada com a água da fruta que você coloca, ela também tem que ser somada com a água da polpa que você adiciona, né? Se você usa produtos, frutas que tem fibra, isso te ajuda, tá? Isso também te dá uma mão, porque vai te dar maciez no produto. Então, é interessante usar fibra, talvez até adicionar uma fibra extra, porque ajuda bastante no sorvete para dar mais maciez no produto, tá? Outra opção para veganos, então, é o uso de leites vegetais. Então, leite, né, não é exatamente leite, mas é chamado, né, de leite vegetal. A gente tem aí arroz, leite de amêndoas, leite de castanhas, leite de aveia, leite de soja, enfim, tem uma gama muito variada de leites aí no mercado, hoje ofertados, tá? E que podem ser usados para fazer um sorvete mais parecido, digamos assim, em aspecto, coloração, enfim, mas até um corpo mais parecido com sorvete de leite, tá? Então aqui eu coloquei uma tabela para a gente comparar, né, basicamente as composições, porque isso vai ser muito importante no momento do balanceamento de caldas, tá? O leite normal, né, aí o leite in natura que eu tô falando, ele tem basicamente 5% dele é carboidrato, né, 2,9 proteína, 3 gordura e 0 de fibra. E aqui a gente tem um comparativo, tá? Um leite de arroz, por exemplo, ele tem 15% de carboidrato, sendo que só 6 aqui vai ser açúcar. Isso é importante saber, porque vai ter que entrar na hora do balanceamento de cálculos. Proteína cerca de 0,3, gordura 1,6 e 0,8 de fibras. Ou seja, né, vocês percebam que proteína é bem diferente. O que isso nos indica, né? Que muito provavelmente, se a gente fizer um sorvete com leite de arroz, vai tender a ficar um sorvete um corpo mais fraco, tá? Porque tem um percentual mais baixo de proteína. E além disso, lembra, né, como as proteínas ajudam como agentes estabilizantes e emulsificantes naturais. Aqui a gente tem gordura também, então a gente vai ter mais complicações na hora de formar a emulsão. Então é super importante, né? Também tem uma ajuda aí das proteínas. O que é uma dica, né? Você pode adicionar uma outra proteína vegetal, tá? Existem proteínas isoladas aí de vegetais que podem te ajudar a alcançar um teor de proteína mais parecido com o seu sorvete de leite, tá? Aqui, por exemplo, a gente observa que a soja, né? Por isso muito usado como substituto também, né? Ela tem aqui um percentual bom de proteína, né? 3,2. Gordura 1,8, né? Carboidrato 2,35. Ou seja, uma substituição aí um pouco mais fácil. Claro que não vai ser elas por elas. Você não vai tirar o leite e vai simplesmente botar a mesma quantidade. Você vai ter que fazer um novo balanceamento, tá? Tudo isso você vai ter que analisar se a sua calda hoje ela é balanceada, ela tá ok. Você tem que fazer o cálculo do balanceamento dela, entender quais são esses valores de parâmetros de gordura, né, de açúcar, de sólido não gorduroso e de sólido total. E tentar atingir percentuais parecidos, tá? Para poder ter uma textura, enfim, uma qualidade de apresentação do produto também similar. Isso é uma dica. Só que lembre-se que você não vai estar usando, nesse caso, leite. Ou seja, você não vai ter o sólido não gorduroso do leite como parâmetro do seu processo. Então, o que é importante você conseguir distinguir? Você faz o balanceamento da sua calda, aquele resultado, você tem que transformar ele para gordura, açúcar, proteína e sólido total. Aí você vai esquecer um pouco o sólido não gorduroso do leite, tá? Por que eu te digo isso, né? O sólido não gorduroso do leite, ele é formado por, lembra, né? Proteínas
carboidratos, que no caso é a lactose, e os sais minerais. Então, assim, basicamente, de sólido não gorduroso do leite, né, a gente tem aqui, até se a gente for ver, a gente iria somar 5 mais 2,9, porque normalmente os sais minerais acabam sendo valores baixos, assim. Então, normalmente a gente soma carboidrato e proteína, então a gente ia ter 7,9. Ou seja, do total de sólido não gorduroso do leite, né, 37% em média proteína. E varia mais ou menos assim, tá? Para produtos aí, tanto leite em pó integral quanto desnatado, quanto o próprio leite in natura, em média entre 37% e 40% do percentual de sólido não gorduroso é proteína. Então você tem que fazer essa transformação, tá? E usar proteína, então, para comparar o seu cálculo. E assim, por mais que aqui tenham variações, né, de valor de carboidrato, de gordura, enfim, tudo isso você consegue ir balanceando. Gordura, você consegue adicionar gorduras vegetais ali, né, de fontes vegetais. Então você adiciona palma, você adiciona coco, você pode adicionar a própria gordura vegetal hidrogenada, se for o caso, uma gordura em pó, se você trabalha frio. Então, você consegue fazer essa substituição e adicionar mais gordura. Carboidrato é a mesma coisa, você consegue, né, fazer o cálculo para açúcar e adicionar mais açúcar ali, né, até atingir o limite que você queira. E a mesma coisa sólido total. A Pamela já está super doce, eu tô usando aí um leite de arroz, não vou colocar mais proteína. Como que eu consigo também subir meu sólido total? Você pode subir o seu sólido total colocando maltodextrina, tá? Maltodextrina é um agente de corpo e também te ajuda aí. Claro que ele tem um poder adoçante, mas é baixo quando comparado com a própria sacarose, né? Em torno de 0,3, 0,4, enquanto a sacarose é considerada 1, tá? Então tem uma diferença, você pode subir, mas vai tender a ficar um pouquinho mais aguadinho e não vai ter ali as proteínas, né, para poder te auxiliar também no processo de emulsão e estabilização depois. Mas é possível também fazer dessa forma. Eu vou dar um exemplo para vocês agora, né, de um balanceamento, enfim, com sorvete de leite, de quanto mais ou menos, né, a gente tem ali desses parâmetros e quanto uma opção para a gente fazer uma substituição por um desses leites, tá? Então vamos dar uma olhadinha nisso. Então, pessoal, como eu falei para vocês, agora a gente vai dar uma olhada, né, em como que uma calda balanceada, né, você tira os valores de proteína dela e depois faz ali tenta balancear essa calda com leite vegetal, tá? Então a gente tem aqui uma calda, que é que eu basicamente sempre uso aqui pra gente fazer os exemplos, tá? O que eu mudei aqui? Ao invés de sólido não gorduroso do leite, eu coloquei percentual de proteínas, tá? Então eu vi pro leite integral, né, em pó, por exemplo, né, ele tem cerca de 25,4%, né? Podem ver que eu coloquei aqui. Então eu adicionei proteína aqui. Leite em pó desnatado, né, eu coloquei o percentual que é em torno de 34,7%, tá? Basicamente foi isso que eu fiz aqui de diferente. Então, ao invés de no final eu ter o sólido não gorduroso do leite, né, vai me aparecer aqui proteínas, tá? A questão de sólido total, açúcar, gordura, tudo mantém a mesma coisa, tá? Por mais que a lactose, né, que no caso é o outro percentual ali que entra no sólido não gorduroso do leite, não esteja mais aparecendo aqui, de qualquer forma ela sempre vai estar inserida em sólido total. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu copiei esse valor aqui, tá? E aí fiz uma outra aba tentando fazer um balanceamento com o leite vegetal. Então, copiei aqui embaixo. E o que eu fui fazendo foi realmente verificando alguns leites, né, a sua composição. Então, aqui eu estou usando leite de arroz, com 1,6% de gordura, 6% de açúcar, porque lembra que ele tem 15% de carboidrato, mas só 6% é açúcar. 0,3% de proteína, né, e 17% de sólido total, então. Que é o que? Somar, né, todos esses itens aqui, mais a fibra dele e mais o restante de carboidrato, né, que não é açúcar, mas também é carboidrato, que no caso é amido, né, do arroz. Então, o que eu coloquei? Eu tirei aqui, né, como vocês podem perceber, ó, tirei água, tirei leite em pó integral, tirei leite em pó desnatado e substituí por leite vegetal. Então, eu fui fazendo o balanceamento para chegar em 100 quilos e chegar nos parâmetros os mais parecidos possíveis.
Então, a questão de percentual aqui de açúcar, gordura, tudo isso aqui não vai mudar, tá? Isso aqui a gente não alterou. O que eu coloquei, então, aqui? Adicionei uma proteína isolada, nesse caso de arroz. Pode ser proteína isolada de soja, pode ser proteína isolada de ervilha, que está se usando também, de arroz, enfim, tem uma gama aí de proteínas isoladas, tá? Isso aqui eu tô fazendo para ele tentar chegar num percentual de proteína parecido com sorvete de leite já balanceado, tá? Porque normalmente isso vai me levar a ter um comportamento muito similar dos produtos, assim. Pode fazer 100? Você pode fazer 100. A tendência é só que você tenha uma calda um pouco mais dura, né? Um sorvete um pouquinho mais duro, mais parecido aí com um sorbet, tá? Só que usando leite vegetal. É possível também, tá? Aqui eu fiz para tentar chegar ao mais parecido, então eu usei uma proteína isolada de arroz, né? Essa proteína tem 4% de gordura, 76% de proteínas e o restante sólido total, então 84% é sólido total, né? Aqui, basicamente, tá? Eu fui balanceando para chegar nos mesmos parâmetros. Então, o que eu adicionei, né? Eu coloquei 77 de leite vegetal, baixei o açúcar, porque, né? Se a gente for ver o anterior, né? O açúcar aqui eu tô com 12,10 e a glucose 4. Aqui eu baixei os dois, tá? Tanto glucose quanto o açúcar eu baixei, porque o próprio leite vegetal de arroz tem um percentual de açúcar, certo? Então, por isso que eu baixei um pouquinho aqui. Eu coloquei um pouco mais de gordura de palma em pó, 4,30, e antes aqui a gente tinha 3,5, né? Porque, obviamente, o leite vegetal tem menos gordura do que o leite de vaca, né? Então, por isso que eu aumentei aqui um pouquinho. E o que eu mexi além disso? Só adicionei a proteína de arroz para tentar chegar num percentual muito próximo aqui, né? E foi esse valor que eu cheguei, então tudo muito parecido, né, com o que a gente tinha da calda de leite, tá? Isso é muito teórico, então vai depender muito de sabor, né? A gente sabe que as proteínas isoladas, né, assim como o whey protein, tem um sabor característico. Então, obviamente, isso vai ser um pouquinho diferente, né? Então tem que ir testando realmente qual proteína que se adequa melhor, né? O leite vegetal que você está usando, enfim, tem diversas proteínas aí no mercado que podem ser usadas, né? Lembrando que se você for usar o de soja, né? Provavelmente você não vai precisar ter que adicionar algo extra, tá? Você pode usar só o de soja. Existem empresas aí que vendem substitutos, né, de leites que já são diretamente o leite vegetal em pó, por exemplo. Só que o soja também tem a questão do residual, né? Então, você tem que usar agora a sua imaginação, né? Fazer testes, ver o que se adequa melhor ao seu produto, o que você quer oferecer, né? Mas usar aí um leite vegetal é uma boa opção, né? Um pouco diferente do que simplesmente o sorbet para o vegano. Para tentar se assimilar um pouquinho a leite, né? É interessante você tentar fazer uns testes e ver como que fica. E se você já testa, me conta aí como que você faz, se tá bom, né? Se você tá atingindo aí o seu objetivo que você queria, né? Se o seu público tá satisfeito com o seu sorvete, tá? Deixa aqui os seus comentários, até para a gente poder falar, né, para os outros colegas, né, como que tá andando aí, se você já tem resultados positivos, você pode dar um feedback pra gente, tá bom? Obrigadão, esse foi o vídeo, então, de sorvete vegano. Eu espero poder ter contribuído com vocês, dado algumas ideias, né, de substituições que podem ser feitas, e nós nos vemos nos próximos vídeos. Boa semana para vocês!